Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, eu quero ministrar a palavra de Deus ao teu coração nessa noite. Você que nos visita, você que está aqui pela primeira vez, você que não tem uma igreja, que você possa fazer dessa igreja a sua igreja. Evangelho de Lucas, capítulo 15, nós vamos falar hoje sobre recomeço. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, a palavra de Deus diz assim: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começou a festejar. Amém? Queridos, esse texto da palavra de Deus, ela faz parte de um contexto de 2 outras parábolas que Jesus ele contou. A primeira parábola que Jesus ele contou foi a parábola da ovelha perdida. Depois Jesus ele contou a parábola da moeda perdida, e agora ele está contando a parábola do filho que se perdeu, que deixou a casa do pai, mas num determinado momento da sua história de vida, ele recomeçou a sua caminhada. E queridos, como é difícil recomeçar. Tentar novamente sempre será um grande desafio para qualquer pessoa, em qualquer tempo. Não foi fácil para este rapaz do texto que nós acabamos de ler, ele recomeçar a sua caminhada de volta para a casa do seu pai. Como também talvez não tenha sido fácil para pessoas que eu estou falando aqui nessa noite, pessoas que talvez estão tentando há muito tempo recomeçar a sua caminhada de vida, mas não tem sido fácil, porque de fato recomeçar não é fácil para ninguém. Recomeçar pode ser uma tarefa dolorosa para você, mas Deus nessa noite Ele quer encorajá-lo a não desistir de um novo começo.
Encontramos aqui na Bíblia a história de um jovem que é o retrato de alguém que um dia fracassou, mas ele também decidiu recomeçar após o fracasso que ele teve na sua vida. Nós acabamos de ler o texto da palavra de Deus, que é a história de alguém que um dia desejou sair da casa do pai para viver coisas diferentes que lhe causaram consequências dolorosas na sua história de vida. Como seres humanos, todos nós fomos criados com uma capacidade. Pastor, que capacidade a gente tem? A capacidade de fazer escolhas. Cada dia que vivemos é fruto das escolhas que a gente faz, das decisões que a gente toma na nossa vida. No entanto, queridos, o filho pródigo, ele fez uma escolha não muito acertada, ele fez uma escolha errada, e as consequências de sua escolha o levaram também a uma mudança de vida. Nem tudo aquilo, queridos, que a gente escolheu e que foi uma escolha errada da nossa vida, que foi uma decisão errada que a gente tomou, ela não é o final da nossa história. Se a gente, no meio do caos que estivermos vivendo, parar e desejar no nosso coração a recomeçar tudo de novo. A escolha que esse jovem, que esse rapaz fez, de fato não foi acertada. Mas no meio do problema que ele estava vivendo, ele encontrou também uma oportunidade de recomeço, uma oportunidade para acertar tudo aquilo que ele havia feito de errado. Na verdade, ele se encontrou diante de uma nova oportunidade, a oportunidade de começar de novo, a oportunidade de voltar para a casa do pai. Queridos, não era fácil para ele recomeçar, pois recomeçar para ele significava humilhar-se, abaixar sua cabeça, depender da misericórdia do pai. Porém, queridos, aquele rapaz, ele decidiu no seu coração que nada impediria dele começar de novo. E a Bíblia diz para nós aqui que ele então decidiu que nenhuma vergonha, nenhuma dor, nenhuma frustração, decepção seria maior do que a vontade de voltar e reescrever um novo capítulo de história na sua vida. Talvez, queridos, eu esteja falando nessa noite para você que chegou aqui com tantos sonhos, projetos e planos que ficaram pelo meio do caminho por causa de uma escolha errada que você fez. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite exatamente para te ensinar que Ele está colocando diante de você uma oportunidade. Não foram os erros que você cometeu no passado que vai continuar definindo a sua história de vida. Deus te trouxe aqui nessa noite e abriu diante de você uma porta nova, uma porta diferente, uma porta de oportunidade, aonde você pode se levantar hoje de tudo aquilo que você tem vivido e decidir no seu coração a recomeçar de novo a sua caminhada. Você tem até mesmo o desejo de recomeçar, mas talvez você não consegue. Não consegue por causa do medo, do orgulho, da vergonha, daquilo que as pessoas vão falar de você. No entanto, esse não é o momento de você ficar pensando nessas coisas. Pelo contrário, esse é o momento de você ouvir o Pai dizendo a você nessa noite: não importa as escolhas que você fez, não importa os erros que você cometeu, sempre há uma nova oportunidade, sempre há uma nova chance para você retomar e voltar do início, porque eu tenho graça, eu tenho misericórdia, eu tenho bondade para dispensar sobre a sua vida. Pastor, o que a gente pode aprender com essa história?
Olhando aqui, queridos, para esse texto da palavra de Deus, podemos aprender com o jovem, do texto que lemos, algumas lições que vão nos ajudar no processo do recomeço. Primeiro, para recomeçar, admita que você errou, que você não acertou na sua escolha, que a decisão que você tomou na sua vida lá atrás, ela não foi a melhor decisão para a sua vida, porque na verdade hoje você sofre as consequências da decisão, do erro, da falha que você cometeu lá atrás. A Bíblia diz aqui para nós que aquele rapaz, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Naquele momento tão difícil que aquele rapaz ele atravessava na sua vida, houve um momento de lucidez para ele. Houve um momento em que aquele rapaz ele parou no meio da situação difícil que ele estava vivendo. Ele caiu em si. Ele disse: peraí, o que eu estou fazendo comendo comida de porcos? O que eu estou fazendo no meio desse chiqueiro? O que eu estou fazendo no meio desse lamaçal? Na casa lá do meu pai, os meus empregados, os empregados de meu pai, eles têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome, e eu aqui vivendo uma vida miserável, e eu aqui vivendo essa vida triste. Queridos, admitir um erro nunca será fácil, mas é o caminho para o recomeço e para a restauração da história de vida de cada um de nós. A vida desse rapaz, ela começou a ser recuperada, transformada, mudada, exatamente porque ele tomou uma decisão. Ele admitiu que ele havia errado, que ele havia caído. Ele admitiu que a decisão e que a escolha que ele havia feito no passado da história da sua vida trouxe consequências dolorosas, marcas profundas que mexeram com o seu interior. Talvez eu esteja falando para pessoas que hoje também estão se sentindo assim. Pessoas que lá atrás erraram, falharam. Pessoas que lá atrás cometeram algum deslize, alguma falha, e hoje estão vivendo em função das consequências daquilo que você fez, da decisão errada que você tomou. Mas Deus aqui nessa noite, Ele abre a porta da graça para você. E Ele diz assim para você nessa noite: meu filho, minha filha, eu te convido para voltar para minha casa. Eu te convido para voltar de novo para um relacionamento comigo. Basta apenas você admitir que você errou, que a melhor escolha que você fez de fato não foi a melhor, não foi a escolha acertada, embora lá atrás você ache que tenha sido a melhor escolha que você tem feito na sua vida. A Bíblia diz que quando aquele jovem decidiu recomeçar, primeiro ele admitiu que havia cometido alguns erros. Primeiro ele considerou seu pai como morto, pois a Bíblia diz que ele pediu a sua parte da herança. A Bíblia diz também que ele foi esbanjador, ele foi indisciplinado, ele gastou tudo que possuía, então ele começou a padecer necessidades. Somente quando ele chegou no último estágio da sua miséria, é que ele reconheceu que havia errado, misturado aos porcos. Ele pôde então fazer uma retrospectiva e reconhecer as suas falhas. Queridos, às vezes no processo do recomeço da nossa caminhada de vida, nos tornamos orgulhosos demais, fracassamos e não queremos reconhecer os nossos erros, caímos e não queremos admitir que somos responsáveis pelas escolhas e decisões que nós tomamos na nossa vida. Talvez você esteja condenando alguém lá no passado, dizendo: eu estou vivendo essa realidade da vida por causa do meu pai.
Eu estou vivendo essa realidade de vida hoje por causa da minha mãe. Enquanto você continuar transferindo as suas escolhas, a decisão que você fez lá atrás, enquanto você não assumir, você vai continuar vivendo na escassez. Deus te convida hoje a cair em si, a olhar para dentro do seu coração e reconhecer e admitir que não foram os outros que te colocaram na situação que você está vivendo. Foi você que decidiu, foi você que admitiu, foi você que quis estar no lugar que você está hoje. Porque, queridos, não há recomeço sem reconhecimento dos erros cometidos. Quando se reconhece os erros, abre-se uma porta para uma nova história de vida. Por isso, não espere chegar no fundo do poço, no estágio último da dor, para você reconhecer a sua falha. E reconhecendo ela hoje, você vai estar abrindo a porta do recomeço, a porta para uma nova história de vida. O segredo, queridos, para recomeçar, começa com o passo de admitir os nossos erros. Admitir que quem fez a escolha errada fomos nós. Não foram os nossos pais, não foram os nossos amigos, não foram a nossa mãe, não foi alguém da igreja. A decisão que me jogou para o lugar que eu estou vivendo hoje foi minha. E sendo minha, eu preciso diante de Deus reparar isso, dizer para Ele: Senhor, eu admito que aquilo que estou vivendo hoje foi uma escolha minha, foi uma decisão minha, mas eu não quero permanecer aqui, eu quero mudar, eu quero ser restaurado, eu quero experimentar da sua graça na minha vida. Vinícius, dá para jogar um pouquinho de retorno aqui, filho? Em segundo lugar, para recomeçar, tome uma atitude já. A Bíblia diz aqui: eu porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Queridos, aquele rapaz, depois de admitir a sua falha, o seu erro, a Bíblia diz para nós que ele imediatamente tomou uma atitude. A Bíblia diz que ele se levantou e foi de volta para a casa do seu pai. Existe uma coisa, queridos, que eu quero compartilhar com você aqui nessa noite. E essa frase diz o seguinte: o que está ruim pode melhorar, mas conforme a sua atitude, tudo o que estiver ruim pode piorar ainda mais. Deu para entender? O que está ruim na sua vida pode melhorar, mas isso aí só vai depender da sua atitude. É a sua atitude que vai fazer as coisas melhorar ou não. É a sua atitude que vai fazer as coisas elas melhorarem na sua vida ou piorar ainda mais. Por que isso, pastor? Porque, queridos, Deus, Ele não faz acepção de pessoas, mas Ele faz das nossas atitudes. É por isso que a gente vê pessoas recomeçando e outras não. É por isso que a gente vê pessoas avançando, crescendo, experimentando da graça na sua vida e outras não. Isso tudo está ligado à atitude que a pessoa ela toma. A Bíblia diz que aquele jovem não somente reconheceu seus erros, mas ele decidiu com uma atitude mudar de vida. Ele não decidiu que queria ficar mais naquela vida. Ele decidiu que não queria mais uma vida de vergonha, uma vida de necessidade, de humilhação, de insatisfação, de dor.
A Bíblia diz que ele decidiu voltar para o lugar onde ele era honrado, cuidado e amado. Queridos, há muitas pessoas que apenas decidem, mas não agem, desejam, mas não se levantam. Você não é o que sente, mas você é aquilo que faz. Agora é tempo de se levantar, é tempo de sair da sua terra distante e correr de volta para os braços do Pai. Muitas pessoas, elas fracassam porque elas pensam o seguinte: um dia eu vou mudar de vida, um dia eu vou sair desse buraco, um dia eu vou abandonar esse vício, um dia eu vou voltar para a casa do Pai, um dia eu vou voltar a me relacionar com Deus, um dia eu vou me colocar novamente pelo caminho de volta para casa da onde eu nunca deveria ter saído. Esse dia é hoje, esse dia é agora, esse dia é nesse momento, esse dia já chegou. Por isso, levanta-se, haja, mova-se na direção do seu milagre. Não fique sentado no seu lamento, não fique curtindo o seu sofrimento, não fique se deliciando no chiqueiro com o sabor amargo do seu fracasso. Tome uma atitude hoje, tome uma atitude agora. A atitude que você precisa, ela chegou aqui nesse ambiente, ela está invadindo o seu coração, a sua vida, porque Jesus, Ele quer mudar completamente a história da sua vida. É interessante que, por onde Jesus passava, Ele desafiava as pessoas a tomarem uma atitude. Você crê que Jesus está passando aqui nessa noite? Eu creio. E por onde Jesus passa, ou passava, Ele desafiava as pessoas a tomarem uma atitude. Quando Ele passou pela vida de um paralítico, Ele disse assim: você quer? O paralítico disse: quero. Jesus disse: toma a tua cama e comece a andar. Jesus passou pela vida do cego de Jericó. Jesus disse assim para ele: você quer? Ele disse: quero. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Jesus passou pela vida de um leproso e disse assim para ele: você quer? Ele disse: quero. Jesus disse: estenda a tua mão e seja curado. Sabe o que eu aprendo? Que nada acontece na nossa vida sem uma decisão corajosa. Tenha coragem de dizer para Jesus hoje: eu quero. Jesus, eu preciso. Jesus, eu quero deixar essa vida aqui. E com coragem, toma a decisão que você precisa hoje tomar. E a sua vida será completamente restaurada pelo poder da presença dEle. Em último lugar, para recomeçar, acredite no perdão do Pai. A Bíblia diz aqui: estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa e vista nele, coloque um anel em seu dedo e calçado em seus pés, traga um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar, pois esse teu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Queridos, que coisa linda! O filho pródigo estava consciente do seu erro e de como ele deveria ser tratado conforme
às regras humanas. Eu imagino aquele rapaz voltando para casa, pensando no que as pessoas iriam dizer. Ele havia desonrado seu pai. Ele havia humilhado seu pai. Ele havia, com aquela atitude de pedir a herança ao seu pai em vida, dito publicamente para todos que ele estava considerando seu pai como alguém morto. A sua atitude, a atitude dele, jogou o nome da família dele na lama. Foi um tempo de vergonha. E ele sabia, ele tinha consciência de como ele deveria ser tratado quando ele voltasse. Ele sabia que lhe cabia algum tipo de punição. E possivelmente ele foi temeroso ao teu pai, disposto a receber dele aquilo que ele merecia. No entanto, queridos, ele foi surpreendido por uma reação inesperada de amor, de compaixão, de graça, misericórdia. A Bíblia diz aqui para nós que o seu pai, um ancião, ele quebrou todos os paradigmas da lei judaica. A Bíblia diz que aquele pai, ele, ao avistar o seu filho chegando, a Bíblia diz que quando ele viu aquele rapaz de longe, ele se pôs a correr na direção do seu filho. E queridos, isso aqui não era algo comum naquela época. Aquilo levantou um espanto na aldeia aonde eles viviam, porque dificilmente você viria um ancião correndo. E se ele estava correndo, alguma coisa muito séria estava acontecendo. E todas as pessoas então daquela aldeia, daquela comunidade, elas se juntaram para ir atrás do ancião que estava indo correr na direção do seu filho, para ver o que iria acontecer. E a Bíblia diz que quando esse pai chega perto do filho, filho esse que esse pai sabia que seria humilhado pelas pessoas da aldeia, filho esse que estava moralmente envergonhado diante da sociedade e do tempo que ele vivia. Aquele pai sabia muito bem que aquele rapaz, ele seria envergonhado. Então aquele pai, ele toma toda a vergonha daquele filho e ele se coloca a correr na frente. Deus já tomou a sua vergonha há muito tempo e já correu na sua frente. Ele já correu na tua direção. E a Bíblia diz que quando aquele pai chega perto do seu filho, primeiro o abraça, o protege. Ele é meu filho, ele errou, ele falhou, mas ele é meu filho. O pai protegeu aquele menino. E depois, publicamente, aquele pai beija na face daquele rapaz. E esse beijo aqui simboliza, significa restauração e perdão. Na entrada da aldeia, aquele pai estava se reconciliando com o filho. E aquele filho poderia voltar de cabeça em pé, recomeçar tudo de novo, porque o pai o havia protegido, o pai o havia abraçado, o pai havia dispensado graça, compaixão, amor pela vida daquele rapaz. Você sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que o perdão de Deus, ele abre as portas para um novo recomeço. Muitos se acham culpados e carregam fardo por toda a vida por causa dos seus erros.
As pessoas se sentem indignas, não merecedoras, se sentem como as piores criaturas da terra. Há uma verdade e uma mentira nisso. Realmente não somos dignos, e essa é uma verdade. Porém, o perdão não tem a ver com a pessoa que recebe, mas com a pessoa que concede. Perdão é liberação para viver sem culpa. Perdão não se trata de esquecer, mas de não se levar em conta o que foi feito. O pai nessa história aqui não levou em conta nem mesmo quais eram as motivações da volta do seu filho, nem considerou a sua ingratidão em gastar antecipadamente a sua herança, ou a sua indiferença ao trocar a família por estranho, mas incondicionalmente o perdoou, o chamou de filho, restaurou a sua vida, trouxe ele de volta, reuniu as pessoas e celebrou uma grande festa pela vida daquele que foi restaurado. Pastor, eu não recomeço a minha vida porque o Senhor não sabe o que eu fiz. O Senhor não sabe o quanto eu envergonhei a minha família. O Senhor não sabe em quanto eu envergonhei o meu pai. Pastor, eu não recomeço a minha vida. Sabe por causa de quê? Porque eu tenho medo das pessoas que vão apontar o dedo para mim. Ei, essa hora não é a hora de você pensar nisso. Essa hora é a hora de você se preparar para ser abraçado e beijado pelo seu pai, que está vindo ao seu encontro para buscar, restaurar e perdoar a tua vida. Você vai refazer o seu caminho, não mais sozinho. É possível que quando você fez as escolhas erradas, você tomou um caminho sozinho, mas o Senhor vai te ajudar a refazer o caminho de volta, não mais sozinho. Ele vai entrar na aldeia da vida com você. Ele vai voltar contigo, porque você é filho amado dele. Deus ama você e o convida nessa noite à liberdade, que só o perdão dele pode conceder. Não importa o quão longe você tenha ido, há uma festa preparada para aqueles que estão dispostos a recomeçar. Por isso, se você já admitiu seus erros, se você já tomou a decisão de recomeçar, não volte atrás. Siga em frente, pois o Pai te ama. Diga assim: o Pai me ama. Bota a mão no teu coração e diga: o Pai me ama. Vira para a pessoa que está do teu lado e diga assim: o Pai te ama. Abraça ela aí e diz: o Pai te ama. Não importa o chiqueiro que você esteja, a possibilidade de cura e restauração para você. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque o Leonardo, fica de pé, Leonardo. Vem cá, Léo. O Léo foi no fundo do poço, mas o pai teve compaixão dele, abraçou ele, beijou ele e voltou, entrando na aldeia com ele. E ele vai contar um pouquinho do que esse pai amoroso fez e tem feito na vida dele. Boa noite a todos. Realmente, eu recomecei. Tudo começou quando eu tinha 18 anos de idade, Meu nome é Leonardo, eu tenho 34 anos hoje, mas aos 18 anos eu conheci a droga na minha vida. E foi uma paixão muito rápida. Assim que eu conheci a maconha, eu fui para o cigarro, do cigarro fui para a bebida. E só a droga já não estava mais fazendo sentido na minha vida. Eu queria algo mais.
eu comecei a me envolver com a criminalidade. Eu não quis virar um ladrão, mas em contrapartida, eu sentia muita adrenalina em fazer parte de tudo aquilo que movia todo o tráfico, né? Então eu comecei a transportar. Conheci pessoas, só não me filiei a nenhum tipo de facção, mas eu estava lado a lado com eles. Eu então comecei a fazer adulteração de documentos, eu me tornei um estelionatário. Comecei a ganhar dinheiro, tinha carro, 2 motos, eu reformei toda a minha casa. E aquilo ali já não fez mais sentido para mim. Eu sempre queria mais. Eu quase fui preso uma vez, eu perdi muita coisa. Mas aquilo ali não me fez desistir, porque eu sabia que era muito fácil ganhar dinheiro com a criminalidade. Então eu continuei. A minha família começou a pegar no meu pé. Eu mudei de casa. Eu quis tudo que era meu. Eu fiz igual o filho pródigo. Tudo que eu podia tirar da minha parte, que a minha mãe deixou para mim de herança para minha irmã, eu já dividi a minha parte com ela e eu peguei tudo que era meu. E eu fui morar numa casa sozinho. Eu fiz da minha casa um ponto de venda de drogas. Eu coloquei alguém para vender drogas ali, eu trabalhava e essa pessoa ficava lá dentro da minha casa. E eu tinha minha vida. Eu vivi como eu quis, eu gastei o meu dinheiro da maneira que eu quis. Mas eu conheci o crack. Não foi o primeiro amor que eu tive com ele, porque não me deu nada. Mas aquilo ficou dentro de mim. Eu saí de casa, eu fui para o centro de São Paulo, e lá eu conheci a Cracolândia. Um lugar onde eu falei que eu nunca iria entrar na minha vida. O dia que o pastor me ligou perguntando se eu poderia vir aqui, falou que ele ia trazer uma mensagem falando do filho pródigo. Quando eu conheci a Cracolândia, eu lembro do filho pródigo como um chiqueiro. Porque eu morei na rua durante 2 anos e 8 meses da minha vida, aonde eu vi pessoas comendo do lixo assim como eu comi. Eu vi pessoas se arrastando no chão, assim como fazem os porcos quando estão na lama. E não foi fácil para mim, porque eu tinha vontade de sair dali, mas tudo aquilo era muito forte. Tinha horas que me faltava forças. Mas ao mesmo tempo eu falava, como que eu vou voltar? Se eu peguei tudo que eu tinha, ninguém vai me aceitar. Foi nesse período que eu me envolvi ainda mais. Eu comecei a manipular o dinheiro do tráfico. E uma pessoa acabou dando um vacilo, sumiu um dinheiro e eu não consegui dar conta desse dinheiro. E foi nesse momento que eu sofri bastante. Eu fui torturado. Eles quebraram a minha perna. E nesse momento que eu estava com a perna quebrada, a polícia entrou onde eles estavam. E foi Deus que me tirou dali, porque no meio da troca de tiros, com a perna quebrada, eu consegui sair de lá. Foi 1 ano para eu me recuperar. Quando eu me recuperei, o que eu fiz? Voltei para lá de novo. Mas quando eu cheguei lá, alguma coisa não me deixava em paz lá. Eu sempre queria sair. Foi até o momento onde eu falei que eu preciso recomeçar. E eu pedi ajuda. Eu pedi ajuda a Deus. E eu fiquei esperando. Porque como eu quis fazer da minha maneira, não deu certo. Eu falei, então eu vou esperar que Deus vai me tirar daqui, já que eu não tenho mais forças. Eu ligava para minha família não queria saber de mim. Eu ligava para meus supostos amigos, eles também não queriam saber de mim. Falou, não, você não tem mais nada com a gente. A minha casa fechada e eu não podia voltar para lá. A minha família toda virou as costas para mim. Falou, você já pegou o que era seu. Mas um certo dia eu conheci uma pessoa que ela sentou do meu lado e falou, olha, Deus tem algo de muito bom para você. Ele quer tirar você dessa lama. Você aceita sair daí? Foi difícil falar que eu precisava sair dali. Eu tive que me humilhar.
Ali naquele momento eu não conseguia aceitar Jesus. Ele fez uma oração para mim, mas eu não conseguia aceitar Jesus. Eu falei, você quer me ajudar? Eu aceito ajuda, mas eu ainda não sei se eu quero ter esse Jesus na minha vida. E naquela tarde eu tive a confirmação que eu precisava daquilo. Eu com muita fome, eu levantei ali no centro de São Paulo, fui mendigar uma comida. E eu passei numa padaria, eu estava com fome, mas eu não consegui pedir, porque tinha muita gente ali dentro. E eu estava um pouco sujo, e eu pedi um copo de água. Aí ele me deu um copo d'água, eu bebi, coloquei no balcão e saí. Mas a fome estava demais. Então eu voltei. Quando eu voltei, o atendente estava pegando aquele copo assim, ó, e soltou no lixo. Aquilo ali me doeu. Porque eu falei, eu tinha tanta coisa na minha vida. E hoje as pessoas têm nojo de mim. Naquele momento eu falei, Deus, eu não quero mais isso para mim. Me ajuda a voltar e ser aquela pessoa que o Senhor sempre teve a promessa para mim. E eu voltei naquela pessoa que me ofereceu ajuda. Eu esperei o outro dia. Quando eu vi ela, eu falei, eu quero sair daqui, você me ajuda? Isso daí era um missionário da Cristolândia. Ele falou, olha, você realmente quer? Você vai ter que esperar 3 dias, porque hoje a unidade está fechada. Mas fica aqui, eu vou cuidar de você aqui, e na terça-feira eu consigo para você um lugar. Só que você não pode usar, eu vou estar olhando você. E eu falei, tudo bem. Eu falei, Deus, me ajuda, porque a vontade de usar a droga era muito mais. E nisso eu voltei para dentro de mim, eu falei, Deus, eu não quero mais saber de droga, eu não quero mais saber de tráfico. Eu vi pessoas sendo mutiladas na minha frente. Eu participei de torturas, mas eu também fui torturado. Então eu sei tudo aquilo que eles sentiam. Hoje, Deus me trouxe novamente para os seus braços. Depois que eu consegui a vaga na Cristolândia, tudo foi muito fácil. Foi como aconteceu. O Senhor me abraçou, Ele me recebeu, Ele me colocou vestes novas, Ele me adornou, e Ele cuida de mim até hoje. São 4 anos que eu faço parte desse projeto. Durante 2 anos eu fui um aluno. Eu aceitei a Cristo, eu caminhei, o Senhor me restituiu, e Ele falou, agora o seu recomeço é daqui para frente. Tem 2 anos que eu sou missionário. Tem 2 anos que eu doei a minha vida para cuidar de pessoas que cuidaram de mim. Da mesma maneira que eu fui cuidado, hoje eu cuido de pessoas. E eu vejo que tudo aquilo que o Senhor me restituiu foi um ensinamento para que hoje eu possa ter habilidade para cuidar daquelas pessoas que necessitam. Não é fácil você se humilhar e pedir perdão ao Pai, mas é necessário, porque se não doer não faz sentido. E eu posso falar isso para vocês porque eu senti na pele. Cada um tem a sua dificuldade. A minha dificuldade era a droga. A de vocês são inúmeros. Mas eu escutei uma coisa que eu levo comigo até hoje. Se você quer parar de recomeçar, pare de desistir. Eu recomecei e eu tô até hoje. Tudo que eu começo eu termino. Eu falei que eu não voltaria para trás. E eu não vou voltar. Porém eu não posso esquecer de uma coisa. Quando eu pedi o que era meu, aquilo me gerou cicatrizes. E essas cicatrizes são para que eu possa olhar e lembrar que foi dolorido. Porque se eu esquecer, os prazeres da carne é muito bom. Mas hoje eu não posso isso. Então quando eu olho, que eu vejo a cicatriz que eu tenho na minha perna, eu tenho uma haste intramedular por dentro da tíbia. Eu olho para aquilo, aquilo me dói. É aquilo que me faz caminhar para frente. E para finalizar, hoje a minha família me abraça. Eles têm prazer que eu vá lá para Ribeirão Preto, na minha cidade, visitá-los. Eles já querem que eu volte, que já vai fazer 1 ano que eu vi eles. E o melhor de tudo,
O recomeço foi muito bom. O recomeço foi prazeroso. Porque quando a gente está nos braços do Pai, não tem nada que tire o nosso sossego. As lutas vêm, mas quando Deus está na frente, a vitória é certa. Então eu falo sempre para as pessoas que na minha vida cumpriu-se Salmo 118:18. O Senhor me castigou, porque eu fiz isso. Mas Ele não me entregou à morte. Porém, Ele me deu uma opção: de continuar com Ele ou de continuar sem Ele. Eu fiz a minha escolha, que foi continuar com Cristo. E só assim eu estou conseguindo vencer até hoje. Amém? Fique de pé, curve a sua cabeça. Você também pode recomeçar. Hoje é o seu dia. Deus, o bom Pai, Ele está de braços abertos, esperando a sua decisão hoje. Você precisa reconhecer que você errou. Precisa tomar uma decisão urgente e acreditar no perdão de Deus para a sua vida. Se você quer hoje recomeçar, entregando a sua vida para Jesus, eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração, baixasse a sua cabeça e repetisse uma oração simples, que será uma oração de recomeço, de entrega da sua vida para Jesus. O seu Pai, Ele está correndo ao seu encontro, cheio de compaixão, para te abraçar e te beijar.